Como Destruir um País? Uma aventura socialista na Venezuela, por Marcelo Suano. Deixe a oposição vencer a eleição, por isso não mudará nada. A importância do resultado era gigantesca. Para entender o que estava em jogo, é necessário explicar no que consistia ter esse controle. Primeiro, foram renovados o total de 167 deputadas e deputados na Assembleia Nacional, sendo que 164 deles foram eleitos nas 24 províncias do país, mais o Distrito Federal, e 3 vagas eram destinadas à representação indígena, ou seja, era outro panorama político que se abria e, mesmo que a oposição declarasse que o sistema tinha um desenho feito para beneficiar o chavismo, ela tinha chances reais devido à queda de aprovação ao governo e à gigantesca crise em que estava o país também naquele momento. Na Assembleia eram definidos certos limites ao Executivo. Por exemplo, era a Assembleia quem dava ao presidente a possibilidade de governar com decretos, graças à lei habilitante, que precisava ser aprovada por 60% dos deputados. Com 99 cadeiras, é dado o poder de promover emendas para serem votados por referendo, autorizar ajuizamento ou incapacidade do presidente e deputados, aprovar ou reprovar o orçamento, realizar mudanças no poder cidadão que reúne promotoria, procuradoria e defensoria, emitir votos de censura contra o presidente, o vice-presidente e ministros, sancionar as famosas leis habilitantes, aprovar o estado de exceção, além de nomear e retirar membros do Conselho Nacional Eleitoral, CNJ, e do Tribunal Supremo de Justiça, TSJ. Com 112 cadeiras, há condições de revisar tratados internacionais, mudar as leis orgânicas, como controle de preços, fazer reforma constitucional, propor uma Assembleia Constituinte e remover os chefes do TSJ e dos poderes públicos. A MUD conseguiu 65,27% das cadeiras, elegendo 109 deputados. O PSUV ficou com 55 delas, ou seja, 32,93%. E a representação indígena, com seus 3 representantes, ficou com 1,8%. Como os representantes indígenas eram considerados como compondo com a oposição, observava-se que os opositores ao governo tinham 112 deputados necessários, 67,7%, para, em síntese, enfim, em 16 anos, haver condições reais de se reverter o quadro no país. Maduro aceitou a derrota, mesmo que tenha sentido a pancada, mas não recuou nem buscou o diálogo. Considerou que havia perdido uma batalha, mas não a guerra, e sua consideração foi a mesma de sempre. Disse que quem venceu o embate foi a contra-revolução, a guerra econômica, conforme declarou. Abre aspas. Triunfou a guerra econômica, triunfou uma estratégia para vulnerar a confiança coletiva em um projeto de país. Triunfou circunstancialmente o estado das necessidades criado por uma política de capitalismo selvagem. De esconder os produtos, de encarcerá-los, é uma guerra sem comparação, sem igual, fecha aspas. A oposição viu que, pela primeira vez nesse tempo, tinha condições reais de mudar o rumo do país. Mas, como vários jornais mostraram, vivia-se na Venezuela. Além disso, como já foi dito, os opositores não eram unificados. Reuniam as mais diversas correntes e seu comportamento político ao longo do tempo foi o de mostrar as falhas do chavismo, sem conseguir apresentar um programa unificado, concreto, capaz de resolver os problemas do país, com inclusão social, e por isso começar a obter o apoio daqueles que recebiam do chavismo a assistência que lhes tornava dependentes das políticas do governo. Sem tal condição, esses segmentos dificilmente migrariam de lado. Não o faria enquanto alguém não lhes desse o mínimo que os bolivarianos lhes davam. Certas questões estavam ficando claras, com as perdas que a inflação trazia para os mais pobres, porém não estava claro para esse segmento quem era o culpado por ela. O governo atribuía aos empresários, mais fáceis de serem identificados e tocados. Os opositores atribuíam às políticas erradas, à corrupção e aos gastos públicos. Mas o problema é que, dentro desses gastos, estavam exatamente aqueles do assistencialismo. Complementarmente a essas questões de fundo mais ideológico e do confronto dos discursos, havia outro mais prático, mais perigoso,
mais eficaz e mais imediato. A Assembleia eleita ia tomar posse no dia 5 de janeiro e, do momento em que ocorreu a eleição, 6 de dezembro, até o dia 15 de dezembro, a Assembleia que ia ser substituída e tinha maioria bolivariana poderia atuar, acrescentando-se que Maduro ainda estava de posse dos seus poderes especiais até 31 de dezembro, aqueles que foram dados em março para enfrentar o inimigo externo. Entre a eleição e a posse, intercaladas pelo recesso parlamentar, havia dias suficientes para fazer impedimentos e tentar destruir a vitória da MUD. Já se sabia que Maduro ia pedir mais poderes especiais, por até outros 12 meses. Além disso, dentre os dispositivos da relação entre os poderes, as leis aprovadas pelo parlamento poderiam ser vetadas tanto pelo presidente da República quanto pelo Tribunal Supremo de Justiça. O que isso significou? A batalha desse momento seria ganha por Maduro, pois ele iria atacar reforçando os quadros do tribunal, já que ainda tinha tempo com a antiga Assembleia, que era sua aliada. Logo após o resultado, mesmo que tivesse admitido a derrota, Nicolás veio à frente e ordenou investigação sobre possível compra de votos por parte dos opositores, ameaçando prender os culpados com base em provas que dizia ter em mãos. Além disso, afirmou que vetaria qualquer anistia que fosse dada aos presos políticos, mostrando que o choque institucional iria ocorrer, cedo ou tarde. Em seguida, a Assembleia ainda Bolivariana nomeou 13 magistrados para o TSJ, seguindo todos os trâmites exigidos, 3 sessões com maioria de 2/3 e uma quarta com maioria simples. A oposição quis contestar, mas os trâmites tinham sido seguidos. Além disso, o chavismo passou 15 anos trabalhando para destruir ações da oposição e fez outra jogada. De acordo com denúncia da Mesa de Unidade Democrática, tentou impugnar a eleição de 22 dos 112 deputados opositores eleitos, apesar de o Tribunal Supremo de Justiça ter afirmado que a impugnação estava relacionada a 8 deputados e não 22. O argumento era de que havia quase 1,5 milhão de votos nulos registrados em regiões onde o chavismo ganhava e, naquela eleição, perdera por algumas dezenas de votos de diferença nesses lugares, nos quais houve mais de 1.000 votos nulos. Para a revolta da oposição, o Tribunal Supremo abriu as portas para julgar a solicitação do PSUV, mesmo estando de recesso. Apesar de não ter conseguido impugnar tantos eleitos, quando chegou o dia da posse, apenas 163 dos 167 deputados vencedores do pleito puderam fazer o juramento, já que 4 deles tinham suas vitórias contestadas. Os opositores conseguiram fazer Henry Ramos Alupe presidente da Assembleia, mas dos 4 contestados, 3 eram da AMUD, e isso significava que a maioria de 2/3 obtida estava anulada. Restava uma grande maioria, 3/5, mas a guerra entre os dois campos tinha sido enfraquecida para os opositores, pois perderam os importantes 2/3 conquistados. Além disso, Diosdado Cabello, o presidente da Assembleia que estava sendo encerrada, declarou que qualquer votação feita com a presença e apoio desses 3 deputados da MUD que foram impugnados seria ilegal. No dia da posse, por exemplo, diante de dezenas de convidados da MUD, dentre eles personalidades estrangeiras, quando Alupe deu voz aos parlamentares para discursarem, houve agressões verbais entre os dois lados e os chavistas se retiraram do plenário, alegando que as regras da sessão estavam sendo violadas, uma vez que a solenidade era apenas para a posse e não deveria ser dada a palavra aos deputados. Ou seja, a batalha dentro da Assembleia, de forma violenta, com agressões e invasões, tal como vimos nos dias antes da convocação da Constituinte de 2017, esteve presente em todos os momentos em que o chavismo governou, em especial quando a oposição teve condições de se pronunciar. O ato veio depois que o deputado Júlio Borges recebeu o direito de falar, e se sabia que ele faria uma declaração pela anistia dos presos políticos no país. Para complicar mais a vida da Assembleia, poucas horas antes de assumir a nova legislatura, o governo, por meio de um decreto, retirou os poderes do Legislativo sobre a nomeação dos direitos do Banco Central. Doravante, caberia apenas ao Executivo e exclusivamente a ele o direito de nomear o seu presidente e os seus diretores, de forma que as finanças continuariam sob controle de Maduro.
Tal ação estava dentro de uma estratégia em que o bloco chavista iria divulgar para o povo um discurso feito à Assembleia pedindo apoio para a aprovação de uma emergência constitucional, com aspas, um plano de emergência econômica de ativação e reativação da reformulação da economia, fecha aspas. O objetivo era constranger os novos deputados ao fazer esse apelo e a eles para apoiarem uma emergência. O pior é que tudo estava dentro da Constituição no pedido de autorização para o estabelecimento de uma emergência econômica, pela qual o governo poderia acelerar trâmites, concentrar recursos e etc. Ou seja, a jogada foi colocar a nova Assembleia sob constrangimento e, como os diretores do Banco Central seriam nomeados pelo Executivo, sem que o Legislativo tivesse qualquer força sobre o órgão financeiro máximo. A aprovação dessa medida representaria que haveria continuação na forma de tratar a economia. Os venezuelanos continuariam com o mesmo modelo econômico. Caso recusassem, estariam contra o povo. Foi uma jogada interessante, mas que mostrava que Maduro, o governo, os bolivarianos estavam pouco preocupados com o povo. O interesse deles era, como ainda é, apenas o poder. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe um comentário, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Ative também o sininho das notificações.